O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a festa dos judeus, a Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse ano, aqui na nossa paróquia, nós iniciamos a missa pelas almas. Todas as sextas-feiras, dedicamos a rezar pelos nossos irmãos fiéis defuntos. A oração é fundamental para todos nós, irmãos. Esses dias que eu tive enfermo, eu senti verdadeiramente a força do poder da oração de intercessão. Nós rezamos uns pelos outros, pelos enfermos, pelos vivos, pelas nossas necessidades. E essa oração se estende até os nossos irmãos falecidos, sobretudo aqueles que estão no estado de vida purgatório, estão prontos a entrarem nesse outro estado de vida do céu. Hoje nós poderíamos dar uma palavra de consolo, de conforto a todos que têm perdido seus entes queridos. Dia após dia chegam notícias de pessoas próximas, amigos, entes queridos que falecem. Nós, como cristãos, muitas vezes temos a dificuldade de aceitar a morte também. Já falei para vocês que nós estamos preparando a festa do nosso padroeiro São João Batista. Nós sempre fazemos uma primeira parte evangelizando com as peregrinações, e um dos temas que nós vamos tratar é sobre a morte. Como enfrentar a morte, como lidar com a morte. Nós somos chamados e somos consolados, temos a esperança da vida eterna. Esses dias eu li uma frase de um poeta,
francês Afonso de Lamartine, de 1790, ele dizia que a perda de uma pessoa, tudo se torna um deserto. A perda de uma pessoa, tudo se torna deserto. No sentido da ausência, no sentido de não ter mais vida, do vazio. Para os pagãos é um deserto total, acaba tudo, se desespera. Só que para nós cristãos, esse deserto se transforma, essa imagem muito bela, bonita, de um jardim. Nós temos essa imagem também do céu. E nesse jardim belo, desse deserto, à luz da ressurreição, nós encontraremos essa esperança que nós temos. Nós vamos meditar também na nossa peregrinação o tema da esperança, essa esperança que nos deseja a vida eterna, encontrar com os entes queridos. Por isso nós somos consolados. E hoje, rezando pelos nossos fiéis defuntos, os que já partiram há alguns meses, dias, anos, nós rezamos por esses irmãos e somos consolados. A palavra dessa sexta-feira, da segunda semana, é linda, maravilhosa, irmãos. Eu fico impressionado como é bela a liturgia, como é linda as leituras. Tenho falado para vocês da importância de ler com antecedência as leituras em casa, meditar, rezar com as leituras, se possível de manhã. É uma oração, rezar com a Escritura. Como rezar? As pessoas se perguntam, como eu devo rezar? O terço, rezar uma novena, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. É uma oração, de manhã cedo. Primeira coisa que você faz, se possível, depois, antes do café da manhã, ou depois, reza vai 1 minuto. Pegar a palavra de Deus, pegar a Escritura e ter o contato com a Escritura. Nós, católicos, precisamos ter o contato com a Escritura e ler as leituras do dia. A primeira leitura, com calma, o que essa leitura diz para mim. Às vezes nós estamos na missa, é mais difícil de escutar. Tem um ventilador, tem um vento, tem um barulho, tem alguém que às vezes quer cair, quer derrubar o ciro, aí fica mais difícil de escutar. Então, por isso, mesmo indo na missa, ou não indo, é importante ter esse contato com a Escritura. A palavra te chega mais forte. Lê a primeira leitura da missa, tem aplicativos aí que tem as leituras. Eu gosto muito, sempre faço propaganda do aplicativo da Canção Nova, que além das leituras, também tem uma homilia do padre Roger Araújo. Lê a primeira leitura com calma. O que Deus está te falando nessa leitura? Lê o Salmo responsorial, que é fundamental, os salmos. Nós poderíamos, no futuro, dedicar catequeses a cada salmo. Depois lê o Evangelho com calma. O que esse Evangelho está falando na minha vida? Esse aplicativo da Canção Nova tem uma homilia. Depois, tantas homilias que as pessoas têm procurado. Eu digo isso como introdução para ver a maravilha que é a palavra de Deus. E hoje é belíssimo essa liturgia, muito rica. Nós, todo esse tempo da Páscoa, estamos e vamos escutar os Atos dos Apóstolos. Cristo ressuscitado, aparece por discípulos e de anunciar o Evangelho. E eles saem para anunciar o Evangelho. São perseguidos, são presos, são caluniados, são açoitados. Escutamos hoje na primeira leitura, iluminados pelo Espírito Santo, recebe o Espírito Santo e sai a anunciar. Então, a igreja nasce com o envio do Espírito Santo, os discípulos saem para anunciar pelas casas. Aqui se diz que cada dia no templo, na igreja e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar. Aqueles que não podem sair, aqueles que não podem ir na igreja, têm uma missão fundamental de, na casa, evangelizar, os pais evangelizar, os pais catequizar os seus filhos, os pais transmitir a fé para os seus filhos na casa. Aqui, cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de anunciar. Então a igreja vai crescendo. Era perseguida, eles eram perseguidos em uma comunidade, eram proibidos, eles iam para outra comunidade, para outra cidade, e assim se espalhou o cristianismo, até chegar onde? No Brasil. Chegar até onde? No Rio de Janeiro. Chegar até onde? Em Corcundinha. Foi se espalhando.
E aqui entra um critério humano hoje, para ver se a igreja é algo humano ou divino. É fundamental, aparece nessa primeira leitura aqui, o princípio de Gamaliel. Fundamental sempre lembrar desse princípio de Gamaliel. O que significa esse princípio de Gamaliel? Gamaliel era um fariseu, uma autoridade, e julga se esses homens, os apóstolos que estavam evangelizando, deveria ser açoitado, deveria ser livre ou continuar evangelizando. Qual o princípio de Gamaliel? Se essa obra desses homens que eles estão fazendo, anunciando o evangelho, for de Deus, essa obra vai continuar. Se for só de um homem, só meramente humano, isso vai acabar. A igreja tem 2021 anos. A igreja é de Deus ou é dos homens? Quantos pecados, irmãos, quantos pecados em mais de 2000 anos tem a igreja? E a igreja não foi destruída? Pecado de padres, pecado de papas. Falar nisso, nós celebramos essa missa também, a ação de graças pelo Papa Bento XVI, hoje completa 94 anos, um Papa santo. Papas que governaram a igreja, e foi uma catástrofe. Na história da igreja chegou até uma papisa, uma mulher. Isso é de Deus ou é dos homens? Por quê que a igreja não foi destruída? Por que a igreja não acabou? Porque veio peste, porque veio doença, a peste espanhola, que matou muito mais do que o coronavírus, e a igreja não acabou? Porque vem agora doença, enfermidade do coronavírus, e a igreja não acaba? Por quê? Porque é de Deus. Isso nós aplicamos na igreja enquanto instituição, e esse princípio de Gamaliel nós aplicamos aos grupos e aos movimentos que nós temos na igreja. Hoje, graças a Deus, hoje, graças ao Espírito Santo, tem um boom de espiritualidade na igreja. Consagração à Virgem Maria, renovação carismática, Shalom, grupo de jovens, ECC, círculos bíblicos, Legião de Maria. Poderia aqui falar uma infinidade de pastorais. Caminho neocatecumenal. A questão é, esse grupo, essa pastoral, esse movimento, é de Deus ou é dos homens? Princípio de Gamaliel. Se for só dos homens, isso acaba. Às vezes, acontece, até aqui dentro da paróquia, um jovem se empolga todo e funda um grupo de jovens. Forma uma comunidade de vida. E tem um boom, um movimento grande, arrebanha muitas pessoas. Vamos ver. Princípio de Gamaliel, discernimento. Se é de Deus, continua. Se é só algo humano, não continua. O círculo bíblico é de um coordenador? Se for só humano, acaba. Por isso, essa leitura é tão importante como discernimento e critério dos movimentos que existem dentro da igreja, que é belo, que a igreja não tem só um movimento, um grupo, o Espírito Santo, que é lindo, como um jarro que tem várias flores, tem a sua multiplicidade. Depois, no Evangelho, nós, a partir de hoje, e durante mais 8 dias, nós vamos escutar o Evangelho da multiplicação dos pães. É o capítulo 6 de São João. E aqui, uma catequese linda também. Queria pontuar algumas coisas. Primeiro, Cristo multiplica os pães, faz o milagre. E muitas pessoas estão na igreja procurando um milagre para ser curado do coronavírus, para não morrer. O milagre para ter a saúde. Só milagres. Só milagres. Depois que é curado, já não precisa mais de Deus. E as pessoas muitas vezes procuravam Cristo por causa dos milagres. E os milagres, dizem muito bem aqui no Evangelho de São João, eles são sinais. Os próprios apóstolos realizaram milagres, sinais, para abrir o ouvido das pessoas de escutar a palavra de Deus.
O verdadeiro milagre não é Deus curar a doença, a enfermidade. O verdadeiro milagre é aceitar essa doença, é aceitar essa enfermidade. Isso é um milagre. E aqui nesse evangelho, do nada, dessa multiplicação, nessa versão de São João, aparece uma criança. O que estava fazendo essa criança perdida aqui, meu Nossa Senhora? E essa criança salvou aquele dia. Tinha 5 pães e 2 peixes. Aqui manifesta a pobreza da humanidade, a nossa pobreza, que somos poucos. O que nós podemos oferecer para o Senhor? A disponibilidade em evangelizar, a pobreza do matrimônio, de não saber nem falar, e Deus faz milagres com o pouco que nós temos. Deus faz milagres. Você quer fazer a vontade de Deus, isso é muito pouco, mas com essa tua vontade de fazer a vontade de Deus, Deus faz milagres. E Deus nos satisfaz, irmãos, aqui aparece essa palavra, todos ficaram satisfeitos. O mundo quer ser satisfeito hoje, quer satisfazer sexualmente, e não está satisfeito. A sexualidade não deixa satisfeito. Quer ficar satisfeito com dinheiro e não deixa satisfeito. Quando nós estamos com Cristo, que nos alimenta com a palavra, não só com a cesta básica, porque isso aí é perecível. Quando nós estamos Cristo com a sua palavra, ficamos satisfeitos. Ficamos cheios, plenos, e aí nós podemos evangelizar. Aqui diz que sobrou 12 cestos. Essa sobra significa a evangelização. Você quer evangelizar? Só se evangeliza quando tem algo que sobra, como um copo que transborda. Esse transbordar é a evangelização. Eu gostaria de encerrar essa pregação fazendo uma recomendação para vocês de 2 livros. Já falei em outra ocasião desses livros, mas é muito propício para esse evangelho de hoje. Um desses livros, o próprio título já diz: 5 pães e 2 peixes. O autor é o cardeal Vantuan. Ele escreveu esse livrinho, 5 pães e 2 peixes, que eu vou falar mais sobre ele, e outro livro, Testemunhas da Esperança. Repito, nós vamos tratar na nossa festividade sobre esse tema da esperança. Tantas dificuldades, tantas dores que temos escutado, muito importante esses 2 livros. 5 pães e 2 peixes e Testemunhas da Esperança. Vocês encontram aqui na Secretaria Paroquial e também nas livrarias católicas também, para quem está assistindo. E a gente também encomenda também para qualquer lugar do Brasil, né? Muito interessante, irmãos, esse livrinho, 5 pães e 2 peixes, porque o cardeal Vantuan, ele ficou preso numa cadeia durante 13 anos. Desses 13 anos, 9 anos ele ficou na solitária. Vocês imaginam? Sabe por que ele foi preso? Nós temos escutado nos Atos dos Apóstolos, por ser cristão, por ser um bispo católico. E quem prendeu o cardeal Vantuan foram os comunistas. Os comunistas, que faz um mal muito grande para a igreja, de prender um bispo. Vocês pensam que é só uma ideologia, facinho? Eu não vou entrar em detalhes. O cardeal Vantuan ficou, quando ele foi preso, ele pediu para levar para ele na prisão um vidrinho. Ele escreveu: nesse vidrinho vocês vão escrever remédio para o estômago. Na verdade, esse remédio para o estômago era vinho. E todos os dias, o cardeal Vantuan, todos os dias, celebrou, que estava preso durante 13 anos, celebrou a Eucaristia em um cálice. A sua mão era o cálice dele. Com uma gota de sangue, colocava na mão, ele celebrava a Eucaristia. Esse é um pão, ele diz aqui, já vou falar desses 5 pães e 2 peixes, que o sustentou. Diante dos nossos problemas, irmãos, diante dos nossos sofrimentos, que não são poucos, qual é o pão que está nos saciando? O Facebook?
O Instagram? É isso que te alimenta? É isso que te sustenta? Aqui o cardeal Vantuan fala de 5 pães e 2 peixes, que o sustentaram durante 13 anos. 13 anos. Quais foram esses 5 pães, esses 2 peixes? Ele diz aqui, o primeiro pão, viver o momento presente. E ele desenvolve aqui o que significa viver o momento presente. Não existe o passado e não existe o futuro. Existe o hoje. Viver o hoje. Um pão. Viver o hoje. Aqui ele desenvolve. Segundo pão, discernir. Discernimento, lembra que eu falei de Gamaliel? Discernir entre Deus e as obras de Deus. Por que Deus deu agora para o Padre Antônio uma enfermidade? O que Deus está querendo falar comigo? O que Deus está falando contigo nos acontecimentos que você, a princípio, não entende? Falta de dinheiro, o desemprego, um problema no matrimônio. Discernimento entre Deus e as obras de Deus. Deus envia obras, acontecimentos. Nós precisamos ter discernimento. Segundo pão. Terceiro pão, a oração. Rezar, irmãos. Se nós não rezamos, nada adianta. Talvez nós estávamos rezando pouco, e aí Deus nos deu um susto com o Padre Antônio e com o Padre Pablo, para a gente rezar mais. Estava rezando um pouco, inclusive o padre, né? Então, oração é um pão que nos sustenta. Quarto pão, a Eucaristia. Já falei para vocês, a experiência. 13 anos celebrando a Eucaristia na mão. Quinto pão, amar até a unidade, o testemunho de Jesus, o testamento de Jesus. Qual é o testamento de Jesus? O amor ao inimigo. O cardeal Vantuan, ele fez amizade com os prisioneiros. Ele catequizou os prisioneiros. Catequizou, virou amigo deles, conseguiu um pedaço de pau e fez a sua cruz. Todo bispo tem a sua cruz, chama cruz peitoral. A cruz peitoral do cardeal Vantuan, depois ele saiu e continuou com essa cruz. E amava aquelas pessoas que o prenderam. É um pão, irmãos. Tem pessoas que nós não gostamos, tem pessoas que nós não gostaríamos de falar, tem pessoas que não nos engolem, não me desce essa pessoa. Essa pessoa é um cínico, ela fala assim desse jeito. Esse é um pão que Deus convida a te amar. A tua sogra, o teu vizinho chato, Deus te convida a amar. É um pão. E se você tem esse pão, te alimenta. Repito, não coisas fúteis. Depois, o cardeal Vantuan fala de 2 peixes. O primeiro peixe, a Virgem Maria. Todos os santos, irmãos, todos os cristãos, deveríamos ter amor à Virgem Maria. Esse é um peixe que nos alimenta. E o segundo peixe, ele coloca a sua experiência aqui, escolher só Jesus, amar Jesus. Um livrinho, irmãos, simples. Falo para vocês. 90 páginas, bem simples, a linguagem muito simples. Desliga um pouco a internet, para de assistir televisão, está te fazendo mal, para de assistir Rede Globo e vai ler. Não é Globo e nem noticiário que vai te dar vida, não. Nem política, nem política. Os pães, os peixes que nos dá vida. Sejamos, queridos irmãos, hoje confortados na esperança da vida eterna. Rezamos pelos nossos entes queridos, falecidos, amados. Peçamos o discernimento de Gamaliel. Se essa obra for de Deus, continua. Se for dos homens, acaba. E sejamos saciados, irmãos, pelos pães e pelos peixes que Deus, por amor, nos consola, nos concede. Essa Eucaristia é um pão para nós. Benditos somos nós, felizes somos nós que estamos na igreja, felizes somos nós que vamos comer desse pão que nos alimenta. E felizes são vocês que estão na internet também, que são alimentados pelo pão da palavra.
Por isso hoje eu fiz questão também um pouquinho de me alongar mais, porque a palavra é também um pão que de verdade alimenta.